Olá, meus amigos, iniciando agora nosso encontro na nossa sala virtual de estudo. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre bom podermos estar aqui interagindo em torno de ideias e de ideais tão elevados. Seja bem-vinda, Suzana, Janice, Júnior. Prazer te receber. Fabrício, Ana Rita, todos que aqui estão presentes e também todos que estão nos acompanhando pelo nosso perfil no live stream e também através do vídeo, através da gravação. Que todos nós possamos nos sentir envolvidos em muita paz, que Deus possa nesse momento nos abraçar, possa nos amparar e que nós saibamos sempre ser gratos por oportunidade como esta, em que nós buscamos tirar um momento para falarmos de nós mesmos, nossa realidade, para buscar nos entender melhor diante de tudo que nos cerca, diante de tudo que nos acontece, entender melhor a nossa essência, a nossa condição de seres espirituais que somos. Somos seres espirituais numa jornada que perde-se no tempo, desde a nossa criação, à medida que nós fomos deixando que se desenvolvesse ideias mais lúcidas, que se ampliasse através do entendimento que se adquire no dia a dia, no cotidiano, nas relações, nas experiências, foi morrendo em nós todo um instinto que antes praticamente dominava todo o nosso ser. Esse instinto, pouco a pouco, foi sendo substituído pela capacidade do raciocínio, pela inteligência. E nós, seres espirituais, à medida que começamos a nos conscientizar de nós mesmos, nós passamos a perceber, a sentir que não estávamos sozinhos. Em nós sempre existiu essa ideia de que existia algo superior. Mas, como tudo que é novo, no início, a partir do momento que nós não temos a capacidade de entender, vamos chamando, vamos nos encontrando apenas em mistérios, em algo que não nos tem uma explicação. À medida que o tempo passa, passamos a nutrir um sentimento por esse algo superior, através de adorações, de cultos, etc. Allan Kardec pergunta aos espíritos de onde vem essa ideia, essa sensação de que existe algo superior desde o início dos tempos. De onde vem a sensação que o homem nutre, que o homem tem? E a resposta é que nada mais do que algo tão natural. Por quê? Se nós somos espíritos e viemos do plano espiritual, natural seja que guardemos essa sensação de que existe algo além do que nós convivemos aqui no plano físico, no plano material. Algo que está além da matéria. Então, essa realidade foi se clareando, foi tomando conta de nós de uma forma mais lúcida à medida que nós fomos crescendo, fomos nos transformando, fomos evoluindo. Aí começam-se a formar vários núcleos que são divididos em religiões, em grupos, em doutrinas. Isso após o homem já estar vivendo em sociedade. A necessidade se fez para que as pessoas pudessem se unir em torno desse algo que já estava começando a fazer sentido. Já era algo maior, sublime. Algo que nós já tínhamos ideia antes, que era superior, muito mais poderoso do que nós. E que à medida que nós fomos crescendo, conseguimos compreender um pouquinho mais e vislumbrar a dimensão desse algo. E esse algo passamos a chamar de Deus, esse algo passamos a chamar de uma condição espiritual, de um reino espiritual, e tantas outras formas que o homem vai designando ao longo do tempo, sempre tentando mostrar e respeitar esse além da matéria. Então, nós evoluímos, a sociedade se desenvolve,
E surgem os grupos doutrinários, os grupos religiosos. Cada um incutido em si, baseado nas suas crenças em comum, ideias sobre tudo isso que nos cerca, sobre a nossa vida, sobre a criação, sobre Deus, sobre nós mesmos. Nós que temos já uma visão voltada há muito para todo um lado espiritualista, um lado de vida após a morte, um lado de existência do espírito sobre a matéria, vamos compreendendo através da doutrina espírita que todos nós somos seres espirituais. Todos nós fomos criados fora do reino, fora desse espaço físico, fora da matéria grosseira. Fomos seres criados no plano espiritual, no plano invisível, criados por Deus, para que através do plano físico nós pudéssemos encontrar a morada e usar essa morada para o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Mas esses grupos religiosos vão se diferenciando segundo os seus conceitos, porque todos nós somos diferentes. Todos nós temos as nossas ideias. Então, a partir do momento que cada um tenta se agrupar, passa para esse grupo a ideia original. O que eu vejo, o que eu entendo, o que eu conheço, o que eu aceito, o que eu não aceito. Torna-se uma prática normal. E as pessoas vão se unindo em torno dessas ideias, vão formando as suas associações, as suas facções religiosas, as suas linhas doutrinárias. O que é diferente é que a partir do momento que o homem consegue entender que tudo aquilo que está além do mundo material que ele está acostumado tem uma visão diferente do que até então ele havia pensado que tinha, ou seja, um plano espiritual existente, contínuo, interagindo com o plano físico, esse plano físico sendo uma extensão desse plano espiritual, as ideias, as visões dele começam a mudar. E é isso que nós queremos abordar e tratar na tarde de hoje. Que a partir do momento que nós conseguimos ter uma ideia diferente desse plano espiritual, ter uma ideia diferente de Deus e de todos os seus desígnios, automaticamente nós vamos mudando o nosso conceito íntimo. E se nós mudamos o que está em nosso íntimo, consequentemente, nós mudamos a nossa vida. As visões se modificam, os pensamentos são diferentes. E, consequentemente, as nossas ações no nosso cotidiano também se fazem diferentes. Isso faz parte da evolução. Então, existem aqueles grupos que ainda estão muito presos a conceitos já ainda enraizados há muito. Toda mudança é muito difícil. É muito difícil que as pessoas abandonem o que elas pensam, a forma que elas veem, que elas acreditam, que é a existência de Deus, que é a existência do plano espiritual. Para muitos não existe. Existe apenas um momento em que nós voltaremos a ter uma determinada vida em determinado lugar, apenas quando alguém fizer isso por nós. Para nós espiritualistas, para nós particularmente nós espíritas, a vida é uma sequência. Somos imortais, fomos criados em determinado momento, a vida é única. Temos as reencarnações, fases dessa vida que é única. E ao voltarmos para o plano espiritual, continuaremos a ser exatamente como somos. Se somos ignorantes, continuaremos a ser. Se já temos conhecimento, se já desenvolvemos talentos em várias áreas, continuaremos a manter isso. Nada será perdido, porque as reencarnações servem justamente para esse acúmulo de experiências. E através do acumular experiências é que nós vamos mudando, vamos nos burilando, vamos melhorando, vamos nos espiritualizando. Mas os conceitos dos homens, em sua maioria, ainda estão muito voltados justamente para o lado que ele mais entende, que é o lado material. O lado material, ele tem uma importância muito grande nas nossas vidas. A influência que nós sofremos da matéria é imensa. E é muito difícil
conseguir separar esse lado material, sua influência, com esse lado espiritual que nós estamos aqui para aprender a vivenciar mais. Viver no mundo sem fazer parte deste mundo. É difícil, mas é possível. À medida que nós priorizamos os valores do Espírito, a partir do momento em que nós buscamos sempre colocar em tudo que nos cerca os nossos olhos, as nossas expressões, a nossa base espiritual. Aí sim, nós vamos começando a compreender a nossa essência espiritual, porque nós vamos nos compreendendo como seres imortais que somos. E a partir do momento que somos assim, entendemos que a vida é contínua, que teremos oportunidades para nos melhorarmos, que teremos oportunidade para nos corrigirmos, e que aquilo que nós fazemos em nada será perdido, desperdiçado. Então, as visões começam a ser diferentes em torno do outro. A forma que eu lido com as pessoas, a forma que eu permito que o que dizem para mim repercuta em mim, ruim ou bom, depende de tudo o que eu quero filtrar, receber. Então, é uma troca que a partir do momento que eu busco me espiritualizar, eu vou me compreendendo mais. E, a partir do momento que eu me compreendo mais como esse ser espiritual que sou, fica mais fácil de eu levar uma vida, uma relação no mundo físico que todos nós estamos aqui, para viver intensamente, nos relacionarmos, usufruí-lo, porque é nele que está, que se faz a nossa evolução. Os conceitos religiosos, todos eles, nasceram com esse mesmo propósito, que é justamente buscar fazer com que o homem se ligue ou se religue a Deus, ou a esse algo que antes apenas tínhamos ideia como sendo esse algo superior. Então todos os conceitos religiosos têm esse objetivo. Eles se divergem porque enraizados estão nos conceitos dos homens, daqueles grupos que formaram esses grupos. São as influências que acontecem. E o que é diferente quando nós falamos do conceito espírita? Porque nós sabemos que Allan Kardec foi o codificador, não foi o criador. Ele organizou. Nós sabemos que o Consolador prometido por Jesus é esse Espírito de verdade que aqui veio e que nos deixou todos esses ensinamentos. Então fica mais fácil, porque não são imposições ou ideias de um homem ou de alguns homens, mas sim conceitos trazidos, resultantes de períodos longos, de tantas fases que a humanidade passou. Jesus veio, exemplificou e disse que viria um novo Consolador para que desse sequência àquilo que ele havia deixado. Então esses conceitos são diferentes. E a partir do momento que são diferentes, nós que buscamos assimilá-los, e acima de tudo, nós que buscamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, vamos percebendo a necessidade de compreendermos cada vez mais essas diferenças que existem. Porque se eu passo a me preocupar com o que o outro grupo religioso, com o que outras pessoas que estão ligadas a determinadas religiões pensam, eu vou deixar de vivenciar e cada vez mais fortalecer esses conceitos em mim. É preciso que eu busque trabalhar esses conceitos na minha vida, porque são conceitos novos. São conceitos que nasceram há mais de um século, há pouco mais de um século, e que devem se fazer presente em mim para que eu, você, todos aqueles que encontram respaldo e respostas nesses conceitos, serenidade, encontra paz, encontra luz, encontra explicações, possa trabalhá-los em si,
e levá-los adiante, dividir com todos que nos cercam, divulgar através das nossas atitudes. E só conseguiremos ter essas atitudes serenas se em nós existir a serenidade. Só conseguiremos passar adiante uma mensagem de paz, uma mensagem de equilíbrio, se essa paz e se esse equilíbrio existe em nós. Não dá para ser algo, passar algo de uma forma real, de uma forma sincera, se eu ainda não tenho isso em mim. Por isso a visão do reino de Deus, quando se coloca esse exaltar o reino de Deus, é compreender que o reino de Deus é algo que deve ser conquistado. O reino de Deus é algo que está em mim, que está em você. E conquistá-lo significa me conhecer, me descobrir todos os momentos da minha vida. E à medida que eu me descubro, que eu me conheço, aí sim, eu passo a vislumbrar mais esse reino. E a partir do momento que eu vislumbro, eu passo a entendê-lo. E se eu passo a entendê-lo, se eu passo a compreendê-lo, nada mais lógico do que eu poder vivê-lo de uma forma muito mais intensa. Sem as disputas que muitas religiões se veem envolvidas, porque os homens constantemente estão disputando entre si os seus conceitos do certo, os seus conceitos da verdade. Passar disso, não ficarmos limitados a isso, e não nos importarmos se somos bem-quistos ou não, se somos bem aceitos ou não, se somos contestados ou não. A ideia não é essa. A ideia de qualquer doutrina religiosa é religar o homem a Deus e não fazer com que se saia por aí discutindo qual a melhor ou qual a pior religião. Todas têm sua importância, porque todas elas é o resultado dessa evolução do homem em toda a sua existência desde a sua criação. É o resultado porque o homem já passou há muito a usar a sua capacidade de raciocínio. E baseado em suas ideias, baseado em sua inteligência, baseado em suas interpretações, ele pôde se organizar. E essas organizações, com certeza, em sua grande maioria, estão voltadas para o bem. E isso é que importa. Mas, sem dúvida, conceitos diferentes, sem dúvida, as pessoas acabam vendo esse reino de Deus e, infelizmente, veem e passam essa ideia de uma forma errada, sempre buscando trazê-lo à sua capacidade, que é tão limitada, e o que é pior, comparando a todo esse mundo material em que vivemos, como se ele fosse quase que tangível, quase material, como se ele estivesse aqui, tão próximo e palpável, a ponto de muitos quererem até formular conceitos, criar caminhos, formas para se conquistar esse reino através de algo material, como aquisições disso ou daquilo, ou ofertas de dinheiro, etc. A conquista do reino de Deus é uma luta constante que cada um de nós deve travar consigo mesmo. Essa é a ideia da busca do reino de Deus. Não existe melhor religião, pois encontramos hipócritas em qualquer uma. Muitos se escondem atrás de uma religião. Sem dúvida, Susana. Porque os homens ainda têm em si essa hipocrisia. Então, as religiões, elas são o resultado dos conceitos de cada um, das ideias de cada um. Felizes devemos estar, felizes devemos ser, que estamos envolvidos em uma doutrina que está acima disso. Mesmo nós sabendo
que muitos lugares ainda, e a gente encontra alguns lugares, algumas casas espíritas, que são reflexos daqueles que estão à sua frente, justamente com esses conceitos, com essas ideias. Precisamos aprender a nos anular mais e permitir que os ensinamentos sábios de Jesus possam coordenar a nossa vida. E a doutrina espírita, ela tem esse objetivo, que é justamente nos mostrar, de uma forma mais clara, de uma forma mais intelectualizada, o que nos deixou o nosso Mestre Jesus. Intelectualizada no sentido de que temos capacidade de interpretar esses ensinamentos. Como esses aqui que estão no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ele coloca justamente sobre isso, essa interpretação que devemos fazer desse reino divino. Na exaltação do reino divino, que é o nosso tema da noite. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornasse-vos meus discípulos. Isso está em João capítulo 15, versículo 8. Glorificarás o Senhor Supremo, e serás discípulo do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas Escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve. Não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados. Então notem o que ele coloca. Ele disse, glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Quando nós fizermos justamente o contrário disso. Não ficarmos presos apenas àquilo que está ali, superficial, que nos chega todos os momentos da nossa vida. Não somente por te sustentares assíduo no culto externo. Muitas pessoas lotam as igrejas, lotam os templos, lotam as casas espíritas. Muitos estão apenas ali em corpo. Outros tantos decoram a Bíblia, decoram outros livros sagrados, decoram o Evangelho segundo o Espiritismo, decoram tantas obras. Mas isso tudo está ficando apenas incutido na matéria. Porque ele está naquele culto, apenas o corpo. Espiritualmente, ele não está. O coração dele não está ali presente. Para ouvir e permitir aquilo que chega até ele causar essa transformação tão necessária. Outros tantos decoram, tornam-se doutores dessas doutrinas religiosas, inclusive da doutrina espírita. Sabe tudo. E infelizmente até por isso se acham melhores do que os outros, se colocando acima. E não dividindo, como Jesus disse que deveríamos fazer, e como Emmanuel nos chama a atenção, que o maior bem que podemos fazer à nossa doutrina é a sua divulgação. Dividir. Criar um grupo de estudo. Dividir com todos que o cercam. Levar uma palavra amiga, baseada justamente naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele assimilou tão bem. Mas se ele guarda para si, de que valia terá? Nenhuma. É necessário passar adiante. Conhecer e divulgar. Para que a palavra não seja uma palavra morta, mas que leve vida ao coração de todos que o cercam. Não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior. Tantas pessoas estão envolvidas nas casas religiosas, exaltando esse reino divino, porque recebeu algo, ou porque acredita que recebeu algo vindo desse plano invisível. Acreditam que recebeu algo fruto de uma graça, fruto de um pedido, fruto
de que achou que recebeu um determinado milagre, e aí faz promessa, faz isso, faz aquilo, está aí exaltando o reino divino para lá e para cá, da boca para fora. Quantos chegam na casa espírita pedindo socorro, são atendidos, são abraçados, são recepcionados de uma forma tão fraternal, recebem o atendimento fraterno, recebem o atendimento da espiritualidade daquela casa, conseguem se reequilibrar, se melhorar, mas aí melhoram e não voltam mais. Não querem trabalhar, não querem ir para a reunião pública, não querem ir para a reunião de estudo, querem apenas receber. Todos nós ainda temos isso em nós, uns mais, outros menos. É isso que ele coloca. Exaltar o reino divino não é apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, mas sim compreender que se aquilo chegou para mim, chegou para você, se nós recebemos algo, foi pelo nosso merecimento e pela bondade de Deus, pelo amor que Deus nutre por cada um dos seus filhos, pelo amor e misericórdia que Deus tem por cada um de nós. Então, nada mais justo que em troca trabalharmos em benefício da divulgação desse reino para todas as pessoas. Sermos provas vivas desse evangelho de luz. Sermos aqueles instrumentos que levaremos a todos que nos cercam a ideia real do que é esse reino divino. Não apenas porque possuas dons espirituais, não somente por escreveres páginas brilhantes. Tantas pessoas, principalmente no nosso meio, estão tão preocupadas com o fenômeno, com o mediunismo. Só isso que importa. Veem algo, sentem algo, falam, são instrumentos dos espíritos para o bem, para divulgar o amor através de palavras, a fraternidade através de conceitos, mas estão ali focados apenas nisso, apenas em ser esses instrumentos. Eles não entenderam que eles podem ser esses instrumentos em qualquer lugar. Eles não precisam ir à casa espírita ou qualquer outra casa religiosa. A casa religiosa existe porque a religião existe para criar esse vínculo entre nós e Deus. Esse é o objetivo de uma casa religiosa. Esse é o objetivo de qualquer conceito doutrinário, religioso. Nos ligar a Deus. Não somente porque demonstres alevantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e converter-nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é esperança cadaverizada no seio da terra. O que ele quer dizer com isso? A semente infecunda, por mais nobre, é esperança cadaverizada no seio da terra. Se nós não temos em nós já essas ideias, conceitos realmente, dessa nossa condição de espíritos que somos, e entendermos que a partir do momento que eu busco esse conhecimento, eu estou buscando desenvolver em mim esse reino de paz, de amor, de luz, que é o reino de Deus, que está comigo desde o momento em que eu fui criado. E minha jornada toda, e toda a minha existência é para que eu possa encontrá-lo, para que eu possa alcançá-lo. E eu só consigo isso a partir do momento que eu me encontro. Eu só consigo isso a partir do momento que eu me transformo, que eu me alcanço em mim virtudes, sentimentos nobres. Então é uma jornada sempre para dentro de nós. Esse é o objetivo.
E essa semente infecunda que ele coloca é justamente aquele ser que não tenha isso ainda dentro dele. Não que tenhamos isso de uma forma plena, mas já temos um vislumbrar. E a ideia é essa. A ideia é essa. Se eu risco apenas um palitinho de fósforo, eu posso causar um incêndio muito grande. Então as nossas ideias, essas ideias que devemos ter já, desse reino de amor, dessa condição de espírito que somos, são elas que irão frutificar, que vão crescer, germinar e dar frutos. Agora, se o indivíduo ainda não tem isso dentro dele, ele é essa semente infecunda, que estará ali naquele grupo, mas de nada vai adiantar, porque ele não irá acrescentar absolutamente nada, nem ao outro, nem a ele. Porque ele não tem condições ainda de entender que estar ali é muito mais do que ele está fisicamente sentado, ouvindo ou falando. Ou muitas vezes está ali preocupado com o que o outro está fazendo, está usando, está agindo. É tudo diferente. Esse reino de Deus é o reino da simplicidade, da humildade e principalmente o reino da fraternidade. É por isso que deve ser exaltado. Exaltado sempre. Porque ele é o que de mais sublime existe para ser alcançado. Um dia alcançaremos. Porque Jesus nos disse que esse reino não era deste mundo físico. E se nós já sabemos que somos seres imortais, que esse plano físico é passageiro, então nós temos sim já a capacidade de dilatar as nossas visões, o nosso entendimento, para poder vivenciar mais, criar um vínculo maior com esse reino de luz. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação de amor, redenção e bondade é talento morto. Fé sem obras é fé morta. E quando falamos fé sem obras, precisamos entender que essas obras, primeiro, são as obras de renovação, de transformação. E se eu me renovo, se eu me transformo, eu busco transformar e renovar quem está ao meu redor. Parar de buscar sempre o entendimento pelo lado material. Porque muitos, quando ouvem isso, muitos, quando chegam na casa espírita e alguém diz fé sem obra é fé morta, ele sai correndo. Sai, pega o feijão, o arroz, o café, o macarrão e sai por aí para distribuir para um. Pega um monte de pão e vai entregar para as pessoas na rua. A caridade, os conceitos espíritas em torno da caridade são outros. Nós estamos falando da caridade do sorriso, da fraternidade, do amor, do entendimento, da união, do ajudar através de uma prece. Essa é a caridade maior. Ajudar o lado social, trabalhar o lado social, o auxílio, é importantíssimo. Porque nós compreendemos que somos irmãos. Nós precisamos entender que somos uma grande família. E que temos que enxergar sempre no outro aquele indivíduo como se fosse nós mesmos. Assim nos disse Jesus. Então ajudar o próximo também é arregaçar as mangas e procurar ajudá-lo socialmente falando, materialmente falando. Também. As casas espíritas buscam fazer um trabalho social maravilhoso, que é exemplo, que é referência para outras entidades sociais. Mas a caridade principal é a caridade espiritual. É de ser para ser. É esse laço, essa união, esse vínculo de fraternidade que deve existir. Essa é a caridade principal que deve ser trabalhada na casa espírita. Porque de que adianta? De que adianta colocar um saco de comida para fazer uma bacia imensa, um caldeirão imenso, uma panela imensa de sopa e sair por aí distribuindo, se em mim não existir o sentido maior da minha vinda
até este mundo, que é desenvolver esses sentimentos nobres, desenvolver essa fraternidade, esse amor fraternal que Jesus tanto nos pregou. Exaltar o reino divino, meus amigos, vai muito mais do que decorar livros, do que saber todas as perguntas do livro dos Espíritos, todas as 1019 questões, com suas 1019 respostas, todas as obras básicas, conhecer cada capítulo dos livros de André Luiz, saber onde está isso, está aquilo, qual página, qual... Não. É muito mais do que isso. É muito mais do que decorar todos os capítulos, versículos da Bíblia. É buscar decorar, sim, e trabalhar esses ensinamentos que ao longo da nossa jornada de existência aqui na Terra, que já é tão distante, já se perde já no passado tão longínquo, esses ensinamentos, colocá-los no nosso dia a dia, são eles que precisam ser exercitados, aperfeiçoados, aprendidos, decorados e, acima de tudo, exemplificados. Devemos ser sempre um evangelho vivo da palavra do Cristo, a palavra dos grandes mestres, dos ensinamentos de grandes homens, grandes seres que aqui estiveram, que estão e que estarão nos servindo de guia, nos servindo de luz para a nossa jornada. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Seguir os passos de Jesus não é dizer, eu aceitei Jesus na minha vida e pronto, acabou. Seguir Jesus significa abandonar conceitos enraizados ao longo justamente desse tempo, dessa existência. Mudar. Encontrar no Mestre, entender o Mestre da humildade, o Mestre do amor, o Mestre da fraternidade, o Mestre da irmandade. Isso que é seguir Jesus. É procurar viver Jesus Cristo. É procurar colocar Jesus Cristo em cada momento das nossas vidas, em tudo. Isso que é viver Jesus. E é por isso que é tão difícil seguir Jesus. Não colocar o Jesus como sendo um salvador. Jesus não é salvador de nada, não foi, não é e não será salvador nosso. Ele nos deixou conceitos, os seus ensinamentos, a sua palavra santa, bendita e divina, que tem como objetivo, sim, nos guiar, nos mostrar o caminho, para que nós possamos nos salvar, ou seja, nos salvar-nos, salvar de nós mesmos, desse egoísmo, desse orgulho, de tantos males que eu ainda permito que existam em mim, que você permite ainda que existam em você. É isso, é nesse papel que Jesus se encaixa. Não aquele que veio e disse, como muitos acham, que foi embora e levou os pecados do mundo. Não, o mundo continua com tantos erros, com tantas atrocidades, com tantas injustiças. Nada mudou depois da sua vinda. Mudou para aqueles que passaram a enxergá-lo e trouxe-o, colocou Jesus Cristo na sua vida como sendo essa luz que precisamos para guiar os nossos passos. Isso que é seguir Jesus. É fazer algo e pensar, e se fosse Jesus nesse momento? Como que ele agiria? E se fosse Jesus nesse momento, o que ele diria para esse irmão que está me agredindo, que está me ofendendo? E se fosse Jesus nesse momento? É aí que nos deparamos com a dificuldade de segui-lo. Porque segui-lo é trazê-lo para próximo de nós, ou nos colocar próximo a ele. Não ele espiritualmente, mas ele ideia, ele conceito. É esse Jesus que precisamos seguir. E só conseguiremos segui-lo a partir do momento que nós conseguimos encontrá-lo em nós e permitimos que ele more em nós. Porque encontrá-lo e deixá-lo à margem da estrada
Muitos têm feito, inclusive nós, muitas vezes temos feito isso. Ele tem que estar conosco, para que nós possamos segui-lo, ali, juntinho, não lado a lado, mas incorporados um ao outro, porque ele disse que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida. Então nós temos que caminhar por esse caminho, que é Jesus. Temos que enxergar a vida desse Jesus, para que possamos enxergar a vida em nós mesmos. E aí sim, aprenderemos a entender, começaremos a entender esse reino divino onde ele se encontra, e principalmente exaltá-lo da forma correta. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Essa é a diretriz que devemos ter. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu, na construção do reino de Deus. Somente assim cresceremos para o céu, na construção do reino de Deus. Só a partir do momento que eu entendo que devo trabalhar, ser a extensão ao bem de todos, ajudar, amparar, consolar, instruir, edificar e servir sempre. Só aí, só assim, é que eu consigo trazer esse reino de Deus para a minha vida. E a partir do momento que eu consigo trazê-lo para a minha vida, é que eu posso, através dele, vivenciá-lo, me fortalecer e principalmente dividir com quem me cerca. Como eu posso dividir algo que eu não conheço, que eu não entendo? É isso que tem sido o grande problema da humanidade. A humanidade está dividida, embasada em cima de conceitos próprios. E nós somos ilimitados. Nós somos limitados pela nossa ignorância ainda. Nós não somos seres ilimitados em visão ampla, em consciência plena. Não. A ideia que fazemos da vida, do que nos cerca, ainda é muito pequena. É ali, próximo ao que eu entendo, ao que você entende. Então, como seremos esses guias? Se o que sabemos é tão pouco. É aí que entra, infelizmente, a vaidade, o orgulho das pessoas, impondo as suas ideias, como se essas ideias fossem únicas. E aí as divisões se mostram cada vez mais escancaradas, notadas, espalhadas mundo afora. E as visões diferentes, os conceitos diferentes, causam conflitos. E desses conflitos nascem as guerras, os embates, os combates. E tudo gerado pelo quê? Pela interpretação de cada um, dividido em um grupo, e esse grupo abraçando esses conceitos como sendo apenas a sua verdade. É o que nós ainda temos que passar. É o que nós ainda, vivendo num mundo tão difícil, com tantas provas e com tanto a espiar, temos que passar. Mas podemos trabalhar isso mais. Nós acabamos de ler essa mensagem de Emmanuel, em que ele fala sobre isso, que podemos trabalhar a partir do momento que nós passamos a ser esses exemplos vivos da fraternidade, do amparo, do carinho, da atenção, do amor. Aí sim, aí nós começamos a influenciar as pessoas de uma forma correta, porque aquilo que é apenas teoria passa a ser prática. E a teoria boa, o conceito bom, quando vira uma prática, o que ele consegue realizar é incalculável.
o bem que ele consegue propagar e desse bem, os frutos que se consegue colher dessas ações. Porque são ações que partem de nós encarnados, mas que têm uma assistência forte, contínua, intensa daqueles que estão no plano invisível e que comunga conosco desses ideais. Deus enviando-os para nos ajudar nessa empreitada em busca de novos conceitos para a nossa vida, trabalhando desse lado que todos nós temos, esse lado de luz, para que esse lado de luz possa crescer, iluminar todos que nos cercam. Susana coloca que devemos lembrar de Zaqueu. Ele aceitou Jesus, mas somente quando declarou que iria modificar sua atitude, Jesus disse que ele estava salvo. Muitos chegam à religião, submetem-se aos rituais, cultos, dogmas, mas não se transformam. É isso, Susana. Entram na religião, mas a religião não entra neles. Ou seja, o conceito real da religiosidade, que é justamente fornecer ao homem esse contínuo trabalho para a sua espiritualização, acaba não entrando nele. Não buscam saber o que é Deus ou Jesus, esperam deles, fora do tempo religioso, tornam-se tiranos, corruptos, desonestos, infiéis, exploradores, etc. Esquecem ou não buscam aprender que a fé sem obras é morta, ou seja, acreditar ou aceitar e não praticar o que elas pedem não terá valor. A fé sem obras úteis é morta. Por isso que nós sempre devemos trazer para as nossas vidas o que disse Francisco de Assis, que deveríamos ser evangelhos vivos. E ser evangelho vivo é isso que você colocou. Ser evangelho vivo é o que nos diz os nossos irmãos espirituais que trouxeram a nossa doutrina e que estão conosco sempre no nosso dia a dia. É vivenciar, fazer, praticar, atuar. Esse é o objetivo da vida. Se a vida é um palco, no palco deve-se atuar, se entregar. E nós estamos aqui para nos entregar, incorporar as oportunidades da vida ao nosso destino e trabalhar para que essas oportunidades que Deus nos deu, que Deus nos facultou, a partir do momento que permitiu que aqui estivéssemos e que aqui estejamos, é isso que precisa ser vivenciado no nosso dia a dia. Trabalhado, incorporado, trabalhado, para que esses conceitos criem vida, para que não fique apenas na teoria, e para que nós não sejamos aqueles que apenas estamos aqui na Terra para nos respaldar, nos encher do saber e não da sabedoria. Despertar a sabedoria através do saber correto. Aprender para mudar. E mudar para ajudar a quem está ao redor mudar. Porque não adianta. Não adianta eu ou você ter um tesouro só para si. Dividir com quem nos cerca. Essa é a nossa obrigação. E nesse tesouro ter o coração, porque ali estará sim o coração. A maior riqueza que todos nós temos são esses sentimentos nobres que com certeza existem em cada um de nós. E uns menos, outros mais. Uns ainda estão latentes, mas florescerão, aparecerão. Esse é o objetivo da vida, nos lapidar, nos burilar. Esse reino divino só encontrará o seu sentido real a partir do momento que eu me espiritualizo. Porque se eu me espiritualizo, significa que minha visão já se amplia. E se a minha visão se amplia, significa que o meu íntimo está diferente. Que eu passei a me enxergar mais como ser espiritual que eu sou. E se eu me enxergo, se eu já passo a me conhecer, me entender mais como ser espiritual que eu sou, a consequência disso é que a minha vida torna-se-á algo muito mais agradável,
Porque tudo aquilo que me cerca, eu terei certeza que vem para o meu bem. Tudo aquilo que hoje eu acho ruim, que me faz sofrer, que me faz perder equilíbrio, jamais acontecerá. Porque eu sei que acontece para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Porque em mim já estará a certeza que sou um ser imortal. E a vida existe para que dela eu possa tirar as experiências, os conhecimentos necessários para seguir adiante na minha transformação rumo à perfeição. Então, tudo isso que temos tido a oportunidade de viver através da religiosidade, através dos conceitos religiosos, tudo isso tem esse propósito final, que é justamente fazer com que nós nos entendamos mais, nos espiritualizemos, nos purifiquemos e permitamos que Deus habite os nossos corações. Não um Deus superficial, não um reino superficial, mas algo puro, algo essência. Como Ele mesmo nos criou a sua semelhança, a semelhança, essência, não semelhança física. Estamos aqui para tirar de tudo aquilo que vivemos essa essência divina que existe em cada oportunidade que acontece conosco ao longo da nossa vida. Deus está presente em tudo e em nós. Então, tudo aquilo que está ao nosso redor e está em mim, está em você, tem a presença de Deus. E se tem a sua presença, tem o seu reino. E se tem o seu reino, tem a oportunidade de eu me descobrir, de eu me encontrar, de eu me posicionar, de eu me situar em um lugar real, um lugar que eu sou, que você é, que sempre fomos, e que não está geograficamente definido em um ponto ou outro, mas que sempre esteve em nós. Sempre. E nós, a vida toda, desde nossa existência, estamos buscando encontrá-lo. Olhando em tudo que nos cerca, no exterior, como sempre fazemos. E só quando nós voltamos nossos olhos para dentro de nós, é que nós conseguimos já vislumbrá-lo. Essas religiões, todas, com todos os seus conceitos, passarão. Porque a palavra é única. Jesus disse que ela ficaria, os seus ensinamentos ficariam. Esse tempo passaria, mas não os seus ensinamentos. E o homem entenderá, se entenderá, compreenderá e se colocará em apenas uma religião. E Chico Xavier já definiu com muita sapiência e com muita sensibilidade o nome dessa religião: amor. Essa é a religião que triunfará. Amor. Jesus e todos os seus enviados ao longo da história, todos eles vieram para pregar, falar, exemplificar o amor. O amor deve ser e será a religião que suprirá a todos nós do que necessitamos. Os conceitos de Jesus trazidos para essa nova era em que vivemos, porque nós já conseguimos compreender mais esses conceitos, continuarão e cada vez mais encontrarão sentido, porque serão por nós melhor entendido. Porque a nossa capacidade de entendimento também se ampliará
Porque a nossa capacidade, a nossa inteligência evoluirá também. Mas o conceito amor permanecerá. E é sobre esse conceito é que se desenvolve e se desenvolverá cada vez mais tudo aquilo que o homem precisa para ser feliz. Tudo aquilo que o homem precisa para trabalhar a sua evolução. Tudo aquilo que o homem precisa para encontrar esse reino divino que ele tanto quer, tanto almeja, tanto quer conquistar, tanto quer viver. E ele vai compreender que ele sempre viveu, mas não entendeu que ali estava. Mas vai poder viver, usufruir de uma forma intensa, de uma forma plena, quando ele fizer por merecer. Porque tudo que envolve a matéria e suas influências, tudo aquilo que envolve a nossa vida física ainda, deixará de ter essa importância que nós damos. E nós passaremos a viver mais nesse mundo, sem permitir que esse mundo faça parte de nós. Porque nós já permitiremos e viveremos como seres espirituais que somos. Que Jesus possa nos abraçar, nos envolver com muita paz. E que Deus, esse Pai soberanamente justo, esse Pai soberanamente bom, esse Pai soberanamente amor, possa permitir sempre que todos nós, com tantos deslizes que tivemos, com tantos erros que cometemos e com tantos erros que ainda cometeremos, tenhamos sempre essa oportunidade de estar aqui para resgatarmos, para conseguirmos nos melhorar, sanando os nossos débitos e permitindo que cada dia, trazendo esses conceitos divinos para a nossa vida, permitir que em cada momento renasça um novo homem com novas ideias, nova visão, um novo coração, novos sentimentos, sentimentos nobres, sentimentos de paz, de luz, de fraternidade, sentimentos de amor. Muita luz e muita paz no caminho de todos nós.